Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao nosso canal Anderson Henrique Evangelista. Muito prazer, eu sou Anderson Henrique. Você está no quadro Espada do Espírito. Estamos no 4º episódio da série Tabernáculo. Você perdeu o primeiro episódio, perdeu o segundo episódio, perdeu o terceiro episódio? Não tem problema não. Eu vou deixar o card aqui em cima do primeiro episódio e na descrição do vídeo todos os 3 episódios anteriores para você ficar por dentro do que nós estamos retratando, falando sobre o tabernáculo, amém? Se você ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal, ative o sino de notificações para você ficar por dentro de tudo aquilo que rola aqui em nosso canal. Então eu já peço para você dar aquele like abençoado, comente aí embaixo após você assistir o vídeo, que Deus venha te abençoar poderosamente, amém? Que Deus abençoe sua vida. Pois bem, hoje eu irei falar sobre o átrio do tabernáculo. No episódio de número 1 da nossa série Tabernáculo, eu falei que o átrio ele é dividido em 3 partes, exatamente isso: o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Isso está muito caracterizado, muito relacionado com o homem. Por quê? Porque nós somos o tabernáculo de Deus. A Bíblia diz que nós somos o templo, a morada do Espírito Santo. Sendo assim, tanto o tabernáculo quanto o homem também é um tripartido, é uma tricotomia, um caule dividido em 3 partes. Nós somos corpo, alma e espírito. Então, quando eu falo do átrio, da parte externa do tabernáculo, eu entendo que além do átrio está muito relacionado com a nossa esfera física, muito relacionado com a nossa natureza, a nossa carne, a matéria humana. O átrio também tem algo muito representativo para nós. O que o átrio representa de fato para nós? O átrio representa o limite. Quando nós olhamos para o átrio, nós vamos enxergar um limite. Por quê? Porque não é qualquer pessoa que pode atravessar o átrio e ir para o lugar santo e depois para o lugar santíssimo. No átrio, todos estão livres para expressar a sua adoração. No átrio, há uma certa liberdade, mas com limite. No lugar santo, somente o sacerdote. No lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote. Então, o átrio representa um limite. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, vamos entender que a nossa vida, ela é pautada em limite. A nossa vida deve ter limite. Devemos ter limite naquilo que nós falamos, devemos ter limite naquilo que pensamos, devemos ter limite em todos os aspectos da nossa vida. A sociedade em si é uma sociedade que vive com limite. Limite da lei, limite das regras, limite no emprego, limite com seu vizinho, limite de horário, limite de som e assim por diante. A nossa vida é baseada em limites. E não é diferente a nossa fé cristã. A nossa fé deve estar pautada em limite. Todas as vezes que nós violamos o limite, quebramos uma regra, a nossa natureza pecaminosa é manifestada. Por quê? Porque desde o princípio, Adão e Eva, Deus havia colocado o limite ali. Deus falou: de todas podereis comer livremente, exceto aquela árvore. Mas eles foram lá, desobedeceram e o limite foi quebrado, foi violado. E quando o limite é violado nas nossas vidas, a nossa natureza adâmica, herdada por Adão, a nossa natureza pecaminosa é manifestada. Então o átrio representa exatamente o limite. O átrio representa uma cerca. E quando eu falo desse limite, eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo histórias que me deixam expressar e conotar essa ideia. Como, por exemplo, o livro de Esdras e o livro de Neemias. Retratam muito bem o limite. O livro de Esdras e Neemias relata muito bem isso que eu estou falando. Como, por exemplo, todos nós sabemos que o povo judeu estava no cativeiro da Babilônia. Só que você não vai encontrar registro nenhum dentro do cativeiro, opressão de Satanás, perseguição de inimigos contra o povo de Deus, aquela afronta contra o povo de Deus. Você não vai encontrar isso, consequentemente, dentro do cativeiro. Por quê? Porque quando eu estou no cativeiro e aceito as propostas incluídas dentro do cativeiro, eu estou dando a mão para o meu inimigo, eu estou dando a mão para o meu adversário. E quando eu dou a mão para o meu adversário, quando eu ando em favor do meu adversário, eu estou quebrando o limite, eu estou em favor a ele, não estou dentro do limite que Deus me colocou. É interessante uma expressão que diz aí fora: devemos se juntar com os nossos inimigos para nos tornarmos mais fortes. Isso daí é
tudo balela, isso daí é tudo mentira. Não devemos se ajuntar com inimigos, não devemos misturar o santo com o profano. Ou é santo ou é profano, não existe meio a meio. É por isso que no livro do Apocalipse é bem claro, bem explícito essa ideia. A Bíblia diz que aquilo que é morno ele vomitará para fora, porque não devemos ser frio e nem morno, devemos ser quente na presença do Senhor. Todas as vezes que quebramos o limite, a nossa natureza pecaminosa é manifestada. Então os judeus que estavam ali em favor da Babilônia, não acontecia nada. Só que o livro de Esdras vai registrar que alguns judeus decidiram retornar para Jerusalém para reconstruir o templo e a cidade de Jerusalém. Aí você já viu o que pode acontecer, né? Quando eu estou em favor do inimigo, nada acontece, mas o dia que eu decido colocar limite na minha vida, limite na minha casa, limite na minha história, o inimigo se levanta. E não foi diferente. Eles começaram a edificar o templo ali, retornaram para a restauração do templo e a cidade de Jerusalém. A Bíblia diz que os anciãos daquele momento, que até então antes, quando o templo estava de pé, eles eram mais novos, só que agora passou o tempo no cativeiro e eles estão vendo o templo ser restaurado. Eles começaram a chorar, começaram a jubilar, começaram a lembrar da glória da primeira casa e a alegria saltou no coração deles. Só que o inimigo de Deus, ele suscitou adversários para lutar contra essa edificação, porque quando eu estou em favor do meu inimigo, nada acontece, mas o dia que eu decido colocar limite na minha vida, o inimigo vai se levantar. E a opressão foi tão grande, mas tão grande, que desanimaram completamente, ficaram 18 anos com aquela obra parada. Por quê? Porque quando eu decido fazer o certo, colocar limite, o inimigo vem, me afronta, e se eu der ouvido, muita coisa vai ficar parada. Talvez seja esse motivo da qual tem muita coisa parada na sua vida. Você olha e diz: minha vida financeira está parada, meu casamento está parado, minha família está parada, meus negócios estão parados, minha profissão está parada, está tudo estacionado. Por quê? Porque o dia que você decidiu levantar da cama cedo e dizer: não, chega, eu vou colocar um basta nisso, eu vou colocar um limite nessa situação. O inimigo se levantou, te afrontou, trouxe palavra de desânimo, você aceitou e está esse tempo todo parado. Mas é para isso que você está ouvindo essa palavra. Deus está falando: continua colocando limite na tua vida. Não aceita a proposta da Babilônia, não aceita a proposta de Satanás. Então aquele povo estava desanimado por causa dessa afronta do inimigo. Só que a Bíblia diz que agora vai levantar dois profetas, Ageu e Zacarias, para trazer ânimo para aquele povo e eles voltar a continuar o que eles começaram a fazer. É interessante isso, porque quando a nossa vida está sem limite, a gente quer consertar os limites da nossa vida por causa da voz do opressor, por causa da voz do inimigo, muita coisa desanda, a gente acaba desanimando. Perceba que levantou Ageu e Zacarias para reanimar aquele povo novamente. É interessante que quando nós falamos de profeta, profeta não carrega outra coisa a não ser palavra de Deus. Profeta não carrega outra coisa a não ser a boca de Deus, a voz divina ecoando em nossos ouvidos. Então aquele povo estava desanimado, estava desorientado, só que Ageu e Zacarias levantou para então restaurar, voltar a restaurar o que havia começado. É interessante perceber que o que reanima nossas forças, o que faz com que a gente coloque limite novamente em nossa vida, muitas das vezes não é dinheiro, não é prata, não é ouro, não é homem potente, não é status financeiro, não é referência da sociedade. Muitas coisas em nossa vida vai voltar a ter limite quando chega uma palavra de Deus. Tudo que você precisa é palavra de Deus. Esses dois profetas tiveram palavra de Deus e aquele povo reacendeu a chama novamente dentro deles e o templo foi restaurado e colocado de pé. Tudo que você precisa para colocar limite na tua casa é de uma palavra de Deus. Tudo que você precisa para colocar limite na tua vida é de uma palavra de Deus. Enquanto você ficar reclamando, dizendo: meu filho está sem limite, minha filha está sem limite, meu casamento está sem limite, e você der ouvido para a voz do opressor e continuar dessa forma, vai continuar sem limite. Quando você decidir trocar aquela novela, quando você decidir trocar tempos e mais tempos na frente de uma rede social, na frente de balela, de coisa errada, e você der ouvido por uma palavra como essa que você está ouvindo, todas as coisas vão voltar a se
reerguer novamente. Aprenda a colocar limite na tua vida. E se você está desanimado, tudo que você precisa é de uma palavra. Só que então o povo começou a adorar novamente, voltou a adoração, voltou ao altar novamente, o povo voltou, a glória da segunda casa veio novamente, o povo se alegrou demais no templo, só que tinha um grave problema. Qual o problema? Por mais que o templo está de pé, por mais que o átrio está reconstruído, por mais que o lugar santo está renovado, por mais que o lugar santíssimo foi restaurado, por mais que aconteceu tudo isso, havia um grande problema. Qual? Os muros da cidade de Jerusalém ainda estavam quebrados, ainda estavam arruinados, ainda estavam para baixo. Só que Neemias soube disso, o coração dele se entristeceu. Ele foi lá, junto com seus amigos, junto com seus companheiros, foram reerguer o muro novamente. Interessante que com uma mão segurava a colher, com outra segurava a arma. Por quê? Porque para reerguer, para restaurar alguma coisa em nossa vida, para colocar os limites novamente, porque muro também é limite, para colocar os muros novamente no lugar, entramos numa batalha constante contra Satanás e seus adversários. Porque uma cidade sem muro é uma cidade sem limite, entra qualquer um, invade qualquer um, faz arruaça, por mais que o templo está de pé, a cidade está sem muro. Sabe o que Deus está falando para você? Que é tempo de reerguer os limites da tua vida, é tempo de restaurar os limites da tua história, porque o inimigo não vai acabar com a tua família, o inimigo não vai acabar com a tua história, com essas porcarias que passam na televisão. Em nome de Jesus eu profetizo na tua vida que a tua história será restaurada e o inimigo vai ter que ser envergonhado e entender que a tua vida tem limite, que a tua vida tem regra e você está regrado e pautado na palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe sua vida. Toma posse dessa palavra. Se você foi abençoado por ela, comente aqui embaixo, compartilhe, dê aquele like abençoado, inscreva-se em nosso canal e fique por dentro dos próximos vídeos. Amém? Deus abençoe sua vida. Um forte abraço e até mais.